Olá, que o seu dia e a sua semana sejam muito abençoados. Hoje a gente vai mergulhar a fundo aqui no material que recebemos sobre o capítulo 7 de um livro do John Piper, o Finalmente Vivos. A nossa missão aqui vai ser desvendar uma das ideias assim mais profundas da teologia cristã, que é a tal da regeneração. Isso, ou o novo nascimento, né? Exato, o novo nascimento. E o ponto de partida é uma frase muito forte na carta de Paulo a Tito, que diz que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa frase é a chave de tudo. É a chave. Então, as perguntas que a gente vai tentar responder são: o que essa regeneração realmente significa? Por que ela é tão essencial? E, o mais intrigante, como é que o autor descreve que ela acontece? É um ótimo roteiro, porque essa frase em Tito 3 ele é muito densa. Cada palavra ali, sabe, tem um peso enorme. E o autor nos convida a não passar correndo por ela. Ele quer que a gente pare e sinta mesmo o impacto do que está sendo dito. Principalmente dessa palavra regenerador. Com certeza. Não é uma palavra do dia a dia. E, ok, vamos começar a desembrulhar isso, então. O autor chama a nossa atenção para a palavra grega original, que é palingenesis, e o que me surpreendeu de cara foi a nota dele de que essa palavra, com todo o peso que ela tem, só aparece em mais um único lugar em toda a Bíblia. Um único outro lugar. Isso já acende um alerta, né? De que tem algo muito especial acontecendo ali. Exato. E esse outro lugar é em Mateus 19, quando Jesus está falando com os discípulos. O fascinante é que, nesse contexto, a palavra palingenesis não é usada para descrever a transformação de uma pessoa. Não. Não. Jesus usa para falar da regeneração do universo inteiro no fim dos tempos. Ele fala do dia em que o mundo será refeito. Certo, então o termo é usado para descrever a renovação de todas as coisas. Os tais novos céus e nova terra que os profetas falavam. Exatamente. Isso muda completamente a perspectiva. Quer dizer que, quando Paulo usa essa mesmíssima palavra para falar da nossa salvação pessoal, ele está fazendo uma conexão de propósito. É exatamente esse o argumento central do autor. A nossa regeneração pessoal não é um evento pequeno e isolado. É o começo, sabe, em escala micro de um projeto de renovação cósmica. Uau! A lógica que o texto desenvolve é que a queda da humanidade não foi um evento contido. Ela meio que arrastou toda a criação junto. Ah, O autor sugere que Deus, de forma intencional, fez com que a própria natureza refletisse a feiura moral do pecado. é aqui que fica realmente interessante. Então, coisas como, sei lá, doenças, desastres naturais, o próprio processo de envelhecimento, tudo isso seria um espelho físico da desordem espiritual que o pecado trouxe. É uma imagem poderosa, não é? Como se fosse um outdoor cósmico mostrando as consequências. E Paulo aprofunda isso de uma forma muito poética em Romanos capítulo 8. Ele escreve que a criação geme e suporta angústias como se estivesse em dores de parto, esperando ansiosamente por sua própria libertação. A criação inteira está aguardando a sua própria palingenese. Isso, exatamente. E é nesse contexto que ele fala de nós. É nesse contexto. Nesse mesmo trecho, Paulo diz que nós que recebemos o Espírito temos as primícias do Espírito. Primícias. Primícias. Essa palavra era usada para a primeira parte da colheita. Era uma garantia de que o resto da colheita estava a caminho. Então a nossa regeneração é a primeira fruta da grande colheita de renovação universal que Deus prometeu. Entendi. É como se fosse um sinal, um pagamento inicial que garante que o resto do contrato vai ser cumprido. Perfeito. E isso dá um peso enorme ao que acontece dentro de uma pessoa. Não é só sobre ir para o céu, é sobre o céu começando a invadir a terra, começando dentro da gente. Perfeito. O autor nos leva a concluir que o plano final de Deus não é simplesmente ter almas salvas flutuando por aí enquanto o mundo e nossos corpos continuam em ruínas. O plano é um universo totalmente restaurado. Um mundo renovado, Habitado por corpos gloriosamente refeitos, que são a casa de almas completamente renovadas. A nossa regeneração é o dia D dessa invasão de restauração. essa ideia da renovação cósmica é, nossa, impressionante. Mas me faz pensar, se a solução é tão grandiosa, o problema deve ser igualmente profundo. O autor explica por que uma mudança tão radical em nós
É o ponto de partida indispensável, porque a gente precisa de algo tão drástico como um novo nascimento. Sim, ele explica. E para isso, ele nos leva de volta ao texto de Tito, para o versículo que vem logo antes da promessa de salvação. A resposta está na descrição assim: honesta e brutal da nossa condição natural. Eu vou ler, e é uma lista pesada. É quase desconfortável de ler em voz alta. Tito 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É desconfortável porque é um diagnóstico preciso. O ponto que o autor martela é que esta não é uma lista de problemas externos, tipo pobreza ou falta de educação. Não. É um raio-x do coração humano. São falhas morais, entende? Um estado de rebelião e corrupção interna. Escravos de paixões, vivendo em malícia, odiosos. Exato. A conclusão lógica do autor é implacável. Um coração assim não pode de forma alguma herdar ou sequer fazer parte da nova criação de Deus. Seria como tentar colocar lixo tóxico num jardim perfeitamente puro. Contaminaria tudo. É por isso que Jesus diz em João 3 que é uma necessidade, não uma opção. Ele diz, se não nascermos de novo, não veremos o reino de Deus. Não é uma sugestão para autoajuda. É uma condição inegociável. Exatamente. Um coração não regenerado é incompatível com a realidade do reino de Deus. A transformação não é apenas desejável, ela é absolutamente necessária. Essa descrição sombria da nossa condição, essa lista terrível, cria um cenário de total desesperança, parece um beco sem saída. Mas é justamente aí que o autor aponta para uma das viradas mais dramáticas em toda a Bíblia, resumida em duas palavras que ele chama de preciosíssimas. Quais? Porém, Deus. E essa virada, essa palavrinha porém, muda tudo. É como se a história estivesse caminhando para um abismo e de repente Deus entra na frente e diz: não, o caminho é por aqui. Exato. O versículo 3 descreve o abismo, e o versículo 4 começa: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, Ele nos salvou. É a graça em uma única palavra. É uma interrupção divina na nossa trajetória de autodestruição. O autor mostra que esse padrão aparece em outros lugares, certo? Acho que ele menciona Efésios capítulo 2. Sim, a estrutura é idêntica e igualmente poderosa. Paulo passa os primeiros versículos descrevendo nossa condição. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira. É o fundo do poço. Sim. E então vem a virada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos, mas Deus, estávamos perdidos, porém Deus. Nossa, essa estrutura realmente ilustra o que é a graça. Uma pessoa morta não pode decidir viver. Um escravo, como diz o texto de Tito, não pode simplesmente decidir ser livre. A ajuda tem que vir de fora. Esse é o ponto crucial. A intervenção precisava ser 100% externa e 100% iniciativa de Deus. Nós estávamos incapacitados. Totalmente. A expressão porém Deus é o resumo perfeito dessa ação de resgate. Soberana, imerecida e totalmente eficaz. Ok, então a gente entendeu a escala cósmica da regeneração e a necessidade absoluta dela. Isso nos leva à pergunta prática. Se a intervenção é tão divina, como exatamente Deus faz isso? Como essa transformação acontece? E aí o autor nos direciona de volta para a frase central. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E essa frase, segundo ele, aponta para duas ações que acontecem ao mesmo tempo: uma purificação e uma criação. Um lavar e um renovar. Exato. E para entender isso, ele nos leva a uma das profecias mais importantes do Antigo Testamento, em Ezequiel 36. E a linguagem é muito parecida, não é? É incrivelmente paralela. Deus diz: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Nossa, é a mesma dupla de ideias. A mesma dupla. A água de Ezequiel é o lavar de Tito.
limpando a sujeira do passado. O espírito novo de Ezequiel é a renovação de Tito, criando uma nova natureza para o futuro. O resultado é alguém que está ao mesmo tempo limpo e novo. Limpo do que era e radicalmente novo no que se tornou. E de onde vem essa ação? O texto de Tito é muito claro que a fonte não é humana. O autor destaca 3 atributos de Deus como a causa de tudo. O primeiro é a benignidade. Isso é mais do que só ser bom. Sim, é uma bondade proativa. Não é uma bondade passiva que só não faz o mal. É uma disposição inerente em Deus de fazer o bem, de criar, de restaurar. Se uma pessoa nasce de novo, o autor argumenta, não é porque ela era melhor, mas porque ela foi alvo dessa bondade fundamental que está no caráter de Deus. O segundo atributo é o amor. Mas ele usa uma palavra específica que me chamou a atenção. Filantropia. Para mim, isso soa como algo humano, tipo filantropia, doações para caridade. Por que o autor escolheria uma palavra com essa conotação? Ótima pergunta, e é intencional. A filantropia era, literalmente, o amor pela humanidade. Ao usar essa palavra, o texto está dizendo que o amor de Deus não é uma força abstrata. É um amor direcionado, específico, para com os seres humanos. E o mais importante, o versículo diz que essa benignidade e essa filantropia se manifestaram. Elas apareceram, elas tomaram forma. E como elas se manifestaram? O texto responde ao chamar Deus de Nosso Salvador e logo em seguida, Jesus Cristo de Nosso Salvador. A manifestação concreta do amor e da bondade de Deus é a pessoa e a obra de Jesus. Ele é a filantropia de Deus encarnada. Isso ancora o novo nascimento na história. Não é uma experiência mística flutuante. Exato. É o Espírito nos conectando a um Salvador real, que viveu, morreu e ressuscitou. Certo. Benignidade e amor. Mas o terceiro atributo que o autor aponta, a misericórdia, parece ser o mais crucial, porque o texto o coloca em contraste direto com algo nosso. Sem dúvida. E aqui a linguagem é de uma precisão cirúrgica. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou. Esse contraste é a chave de tudo. Espera um pouco, isso é difícil de absorver. Não por obras de justiça quer dizer que todo o esforço de uma pessoa para ser boa, para ajudar os outros, para viver uma vida correta, nada disso conta para a salvação? Isso parece muito radical. É radical. E essa é a intenção. O autor enfatiza que o texto não exclui apenas nossas piores obras, a malícia, a inveja daquela lista. Certo. Ele deliberadamente exclui nossas melhores obras, nossos atos de caridade, nossa busca por justiça. A lógica é que, se a nossa condição é de escravos e mortos, mesmo nossas melhores ações ainda estão contaminadas. Elas não têm o poder de nos curar. Então a ordem das coisas é completamente invertida do que a gente costuma pensar. Não é seja bom e então Deus te salvará. Exatamente. O novo nascimento não é uma recompensa de Deus por nossos atos de justiça. Segundo o autor, o novo nascimento é a causa que nos torna capazes de praticar verdadeiros atos de justiça pela primeira vez. A misericórdia de Deus nos regenera, nos dá um coração novo e só então, como resultado, nós passamos a ser solícitos na prática de boas obras, como o final da passagem nos encoraja a ser. A obra de Deus vem primeiro. E é por isso, então, que o autor argumenta que o lavar regenerador não pode ser uma referência literal ao batismo com água? Exato. Porque o batismo é um ato de obediência, uma obra de justiça que a gente pratica. Se a causa da regeneração é não por obras, então ela não pode ser o batismo ou qualquer outro ritual. Faz sentido. O batismo, na visão do autor, é um símbolo poderoso. É a consequência e o testemunho público da regeneração, mas não a sua causa. A causa é atribuída única e exclusivamente à misericórdia de Deus, recebida pela fé. Uau! Então, ao juntar todas as peças, a imagem que se forma é bem diferente de uma simples decisão de mudar de vida. A regeneração, segundo essa análise, é o ato soberano de Deus que nos insere no início de uma renovação cósmica. Isso.
Ela é desesperadamente necessária por causa de uma condição interna que a gente não pode consertar e acontece não por causa de nada que a gente faz, nem mesmo nossas melhores intenções, mas puramente pela benignidade, pelo amor que se tornou visível em Cristo e pela absoluta misericórdia de Deus. É uma conclusão que, como o autor sugere, deveria nos encher de duas coisas ao mesmo tempo. Uma humildade profunda, Sim, por sabermos que não contribuímos em nada para nosso resgate, e uma alegria imensa, por sabermos que nossa salvação está segura nas mãos de um Deus tão gracioso. E isso nos deixa com uma última reflexão, que brota do próprio texto. sim. O texto diz que, através de tudo isso, nós nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Se o nosso novo nascimento é de fato a garantia, as primícias da restauração final de todo o universo, que tipo de responsabilidade isso coloca sobre nós agora? Como isso deveria mudar a forma como a gente interage com o mundo, uma criação, que o próprio texto diz que ainda geme, aguardando sua redenção completa? Se somos os portadores da primeira onda de renovação, qual é o nosso papel em meio à decadência que ainda nos cerca? Uma pergunta poderosa para levarmos conosco. Essa conversa nos deu muito o que processar sobre a profundidade do que significa ser finalmente vivo. No nosso próximo encontro, vamos continuar a explorar outros capítulos deste livro. Que Deus abençoe a todos.